Deus seja louvado a mensagem. Eu estou impressionado com vocês hoje. Eu confesso para vocês que pensei que nós teríamos um número menor hoje, mas eu vejo que a igreja está se despertando. E eu estou muito feliz por isso. Hoje eu conversei um pouquinho com o pastor Valgeirão e falávamos do nosso congresso, da surpresa que foi para todos nós. Vemos a igreja com um número 3 vezes maior do que estava aguardando, e ontem à noite a nossa igreja estava repleta. Foi muito bom estar aqui com vocês. Aqueles irmãos que vieram das igrejas de Nazaré e da Paralela ficaram impressionados também. Depois nós conversamos um pouquinho e disseram: pastor, que igreja fantástica. E uma coisa que todos eles falaram para mim foi o seguinte: pastor, a gente estava ali sentado e o povo vinha falar com a gente, parecia que nós nos conhecíamos já e nos sentimos tão bem. Eu falei: então por que não vem para cá? Bom, queridos, nós estamos nesse... Está dando um eco aqui? Tira aí um pouquinho, por favor. Nós estamos em nosso programa de revivamento. No sábado, vocês se lembram qual foi o tema da nossa palestra aqui, nosso irmão? No sábado, revivamento e... Muito bem, exatamente isso. Vocês gravaram bem, hein? Revivamento e oração. E ontem qual foi o tema? Verdadeiro e falso avivamento. Hoje eu não trouxe nenhuma projeção, eu peço perdão a vocês, porque eu fui ver de surpresa para resolver um problema e isso me tomou praticamente a tarde toda e não foi possível, eu peço perdão a vocês, mas amanhã eu trarei porque eu sei que ajuda a gente. Eu quero que vocês pensem comigo agora em um episódio, um momento muito especial que os primeiros cristãos viveram. Imagine a seguinte cena: o medo havia ido embora e no lugar foi sumindo como uma sombra que vai se desvanecendo aos poucos. A noite escura de tristeza acabara, a manhã estava chegando. A fé começou a encher o coração deles, dos discípulos, e eles já não se encolhiam com medo na sala de reuniões. Estavam agora cheios de fé. A esperança transbordava no coração de cada um deles, e um vislumbre do seu Senhor ressuscitado havia mudado toda a vida daqueles jovens. Jesus lhes dera uma nova razão para viver, o que veio a ser reconhecido como a grande comissão apresentada no livro de Mateus, capítulo 28, e aparece também em Marcos 16:15. Quando em Marcos aparece em Marcos 16:15, ela aparece assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Agora eles estavam agarrados a uma promessa que Jesus havia feito, pois sem ela eles não poderiam cumprir a grande comissão. Imagine que você estivesse no cenáculo naquele dia com os discípulos, 2000 anos atrás. A integridade da palavra de Deus, a sua reputação estava em jogo, a honra do trono de Deus dependia do cumprimento da promessa que ele dera. E qual foi a promessa? Fiquem aqui em Jerusalém até que vocês recebam o Espírito Santo. Está em Atos capítulo 4, verso 8, o texto diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto no Rio de Janeiro como em Salvador, e até os confins da terra. Os discípulos então se agarraram às palavras de Cristo, e eles confiavam na promessa de que o Espírito Santo viria. Eles estavam confiantes de que, cumpridas as condições, Jesus cumpriria sua palavra. E eles esperaram, confessaram seus pecados, oraram, creram. A resposta veio do céu. O Espírito Santo foi derramado em abundância no dia do Pentecostes, e nós estudamos um pouquinho sobre isso ontem. O derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes não foi simplesmente porque os discípulos tinham cumprido as condições apresentadas por Cristo. Certamente o Espírito Santo não teria sido derramado se eles
mas simplesmente satisfazer as condições em si para receber o Espírito Santo, isso não é suficiente. Ou seja, além de cumprirem esses requisitos, eles precisavam fazer uma outra coisa. Podemos afirmar, portanto, que o Espírito Santo foi derramado no dia do Pentecostes também como um sinal para a igreja primitiva de que o sacrifício de Jesus Cristo havia sido aceito pelo Pai no santuário celestial. E Lucas, quando ele escreve o livro de Atos, capítulo 2, eu vou pedir a vocês que abram a Bíblia nos versos 32 e 33. Atos 2, 32 e 33. Atos capítulo 2, versos 32 e 33. Vamos então, Atos capítulo 2, versos 32 e 33. Eu vou pedir que alguém, como eu não tenho a projeção, mas alguém poderia levantar aqui para que vocês participem também? Por esse Jesus que Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunhas. Ele foi exaltado na nação da igreja de Deus. Colocou na frente o Pai e o Espírito Santo, que desceu sobre nós, como vocês estão vendo. Obrigado, filho. Uma outra versão diz: a esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvides. Ou seja, Pedro, em seu discurso, por ocasião do Pentecostes, diz: esse Jesus que veio, que morreu, ressuscitou, ele foi aceito pelo Pai, e agora ele cumpriu sua promessa e derramou o seu Espírito sobre nós. Vejam, irmãos, o poderoso derramamento do Espírito Santo no Pentecostes foi um presente do céu, confirmando que o Pai havia aceitado o sacrifício magnífico de Cristo lá na cruz do Calvário. Se Deus não tivesse aceitado o sacrifício, então o Espírito Santo não teria sido derramado. Os 3.000 batizados naquele dia foram um testemunho eloquente do poder de Cristo ressuscitado e como ele poderia agora mudar vidas. A plenitude do Espírito mostrou a plenitude do poder de Deus. O livro de Atos fala que naquele dia, no Pentecostes, além dos 12 apóstolos, já que Matias já tinha sido escolhido, o número de discípulos que se juntaram naquele dia foi de aproximadamente 120 pessoas. Não mais 12, mas 120. E eles tinham um desafio muito grande, que era alcançar o mundo com o Evangelho, e essa tarefa parecia impossível. Imaginem vocês, só 120 pessoas. Vamos contar aqui uma coisa, irmãos. Eu lembro que em 1997, um teólogo adventista americano escreveu um artigo na revista Ministério, falando de Jesus, olhando sobre os parâmetros humanos, e ele colocava que Jesus foi um líder fracassado, sob o olhar humano. Não que o autor defendia isso, mas eu achei interessante as colocações dele. Vejam só, quando nós vamos avaliar um pastor hoje, como um pastor é avaliado, ele é avaliado para saber se a igreja cresceu em batismos, se o pastor fez visitas pastorais, se o pastor tem habilidade para resolver conflitos na igreja, se as pessoas têm ficado ali, se mantêm ali, ou se eles vão embora por causa do... Existem uma série de fatores. Se o pastor abriu igreja, essas coisas todas são avaliadas para saber se o pastor tem ou não vocação. Agora eu quero perguntar a vocês: quantas pessoas Jesus batizou? Nenhuma. Você sabia disso? Jesus batizou nenhuma pessoa. Então, por esse item aí, não vai ser ordenado. Quantas igrejas Jesus abriu? Nenhuma. Trabalhou 3 anos e meio, não abriu nenhuma igreja, não batizou uma pessoa. Aprovado ou reprovado? Eu estou falando sob o ponto de vista humano. Aprovado, reprovado. Não é? Outra coisa.
Quando um líder é querido, carismático e que ele é um bom líder, no momento de dificuldade, os seus liderados ficam com ele ou fogem? E os de Jesus? Lembra lá no Getsemane? Galera, deu linha, né? Aprovado ou reprovado? Reprovado. E ele coloca mais ali uns 5 ou 6 itens. E quando nós olhamos assim, pelo olhar humano, Jesus foi um líder fracassado. Isso mostra que nós não podemos avaliar as coisas espirituais sob o olhar carnal. Não é assim? Não podemos avaliar assim. Porque nós não compreendemos perfeitamente como Deus age, como Ele faz, como Ele opera as coisas. Às vezes nós ficamos impressionados com pessoas que durante anos, pessoas tentaram trazê-las a Jesus e de repente quando chega uma pessoa nova, às vezes um líder novo, um membro novo na igreja, um pastor novo, como foi o caso do irmão Gilvan, que eu apresentei para vocês ontem, 30 anos a sua esposa na igreja e ele nunca se batizava. E eu descobri uma coisa interessante. Sabe o que foi? Quando ele fez amizade com meu filho, e eu usei isso para me aproximar dele, e nós começamos a conversar, e aí, no meio da nossa... Quando eu fui à sua casa e nós estávamos conversando, eu levei a minha Bíblia, e ele falou para mim assim, pastor, me fala um pouquinho da sua vida. Porque ele já havia contado sobre sua vida, o seu trabalho. Ele é um homem muito inteligente. Trabalhou em algumas empresas grandes, como a Chesf, trabalhou na Souza Cruz também, e eu falei para ele que um dia eu fiz uma prova de admissão para Souza Cruz. Eu já era adventista, eu não iria trabalhar lá, mas eu queria fazer uma prova só para poder usar isso como um documento para pedir aumento no meu emprego. Olha que legal. Naquela época eu ganhava 12 mil cruzados. E talvez vocês não saibam, mas eu já fui milionário. Eu já ganhei 1.500.000. O salário mínimo era 800 mil, tá? Mas eu já ganhava 1.500.000. Eu já fui milionário. Só por mais novos ficaram com inveja aí, né? Vocês nunca ganharam 1 milhão. Eu ganhava por mês mais de 1 milhão. E eu ganhava naquela ocasião 12 mil, não lembro exatamente qual a moeda, não sei se era cruzado novo, cruzeiro real, não sei. E eu me inscrevi na Souza Cruz e eles me ofereceram 90 mil. Olha só. Fiz o teste, fui aprovado e eles ficaram mandando, naquela época o WhatsApp era via correio. Lembra do telegrama? Naquela época o WhatsApp era assim, eles mandavam vários WhatsApps para mim, um por dia. E eu dizia, não quero, porque eu não ia trabalhar numa fábrica de cigarros. Mas eu conversando com o seu Gilvan, ele falou assim, pastor, eu trabalhei na Souza Cruz, e nós criamos um ponto de contato, e começamos a conversar, e a bater papo, e daqui a pouco, no meio da nossa conversa, ele falou para mim assim, pastor, tem uma coisa que faz 30 anos que eu espero que alguém me explique, ninguém nunca me explicou. Eu falei, o que é? Ele falou assim, esse negócio de guardar sábado. Faz 30 anos que minha esposa guarda o sábado. E eu já pedi para ela me explicar. E ela falava assim, eu vou pedir alguém para te ensinar. E as pessoas vinham aqui na minha casa. E eu pensava que eles vinham estudar a Bíblia comigo. Mas eles vinham me convidar para jogar baralho, pastor. Sim. Mas como assim? Ao invés de virem aqui para estudar a Bíblia comigo, eles vinham para jogar baralho. E aí a minha esposa se incomodava e mandava todo mundo embora. Aí eles não voltavam mais, aí passava mais o tempo, aí convidava para eles virem, quando eles vinham, pensei que eles vinham com a Bíblia na mão, vinham com um baralho. Tem 30 anos isso, pastor, eu quero que o senhor me explique hoje. Eu falei, tá bom, então vamos lá, pega uma Bíblia aí, pega papel, caneta, e nós estudamos durante quase 2 horas, e no final das 2 horas, ele disse assim para mim, tá bom, pastor, agora eu já entendi. Eu falei, então, vamos guardar o sábado? Ele falou, não. Já viu quando a gente estuda a Bíblia com alguém, eles são bons em dar desculpas, né? Não, ainda não. Eu falei, ainda não, por quê? Por que ainda não? Porque eu quero conhecer mais. Eu falei, está querendo que eu venha aqui estudar a Bíblia contigo? Eu venho, está fechado então. Ele falou, não, nada. Eu venho. Daí que eu comecei a ir 2 vezes por semana e comia o bolo na casa deles toda terça-feira e toda quinta-feira. E tomava suco. E eu me lembro quando eu estudei com ele alguns temas muito importantes, e ele pegava o papel e anotava tudo, e fazia perguntas, ele
reescrevia a pergunta, reescrevia a resposta, ele preparou um estudo bíblico todinho, ele tem um estudo todo anotado, e aí ele falava assim, a cada estudo que nós fazíamos, ele falava assim, pastor, eu quero fazer isso aí, eu quero seguir isso aí, pastor, eu quero obedecer isso aí. E eu me lembro que no dia que nós estudamos sobre o dízimo, ele disse assim, nós terminamos o estudo, ele chamou a esposa e falou assim, Miriam, pega o cheque. Por quê? Ele ainda usa cheque, né? Por quê? Falou, eu quero devolver meu dízimo. Não, você vai devolver agora, Gilvan? Eu vou dar ao pastor. Não, na igreja adventista a gente não dá ao pastor. A gente leva na igreja. Eu falei, então, Gilvan, você vai ter que ir na igreja levar o seu cheque. Porque eu não vou levar teu cheque, não. Tem que ir lá levar? Tem. E o Gilvan foi. E não parou mais de ir. E no sábado o Gilvan foi ordenado diácono. E ele estava todo feliz e falou, pastor, começou lá com uma pergunta. Os discípulos tinham um desafio muito grande. 120 pessoas para alcançar todo o império. Os especialistas dão conta de que o Império Romano naquela ocasião, todo o império, tinha aproximadamente 180 milhões de pessoas. 120 pessoas para alcançar 180 milhões de pessoas. Era um desafio muito grande, um desafio, humanamente falando, impossível de ser alcançado. Bom, queridos, em comparação com hoje, nós temos, para vocês terem uma ideia, naquela época a comparação era de um cristão para cada 1,4 milhão de pessoas. Um cristão para 1,4 milhão de pessoas. Hoje em dia, nós adventistas, a nossa comparação é de um adventista para cada 400 pessoas no mundo inteiro. Esses primeiros cristãos não tinham meio de comunicação, não tinham TV Novo Tempo, não tinham a Rádio Novo Tempo, não tinham sites, não tinham redes sociais. Eles não tinham televisão por satélite, não tinham nada disso, não tinham seminários, editoras, estudos bíblicos, Bíblia missionários, não tinham nada. Eles não tinham uma igreja organizada em todo o mundo, mas uma coisa eles tinham a plenitude do Espírito Santo. Eles tinham a promessa de Jesus, de que através do derramamento do Espírito Santo, eles alcançariam o mundo inteiro com a sua mensagem de amor e de verdade. E os resultados foram simplesmente surpreendentes. Eu quero que você faça uma jornada comigo, logicamente uma jornada mental agora, através do livro de Atos. Eu quero que você se inspire à medida que nós demos uma olhada em como o Espírito Santo atuou naquela ocasião. Vamos de novo ao livro de Atos, no capítulo 2, verso 41. Em Atos 2, verso 41, lemos assim: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Isso foi só o começo, porque no capítulo 4, verso 4, diz assim: muitos, porém, dos que aceitaram a palavra, ouviram e aceitaram a palavra, subindo o número de homens a quase 5.000. Puxa vida, olha, como você pode notar, o texto está dizendo que o número de homens era de 5.000. Eles não contavam aqui mulheres e crianças, e se essas pessoas, mulheres e crianças, fossem colocadas ali, esse número aumentaria drasticamente. A maioria das estimativas mostra que nos tempos de Atos 4, a igreja cristã somava de 15 a 20.000 pessoas. E em apenas poucas semanas o número de membros da igreja explodiu. Queridos, o registro desse fenômeno surpreendente continua em Atos capítulo 6, verso 7. Deixa sua Bíblia aberta aí, eu falei que a gente ia passear um pouquinho, não é? Atos 6, verso 7. Diz assim: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Quem eram os sacerdotes? O povo fácil de ser alcançado, não é? Não. Eu quero que você pense, ao ler esse relato aqui, naquela pessoa da sua família que você acha que nunca vai aceitar a verdade. Deixa eu falar uma coisa que vocês já sabem. Nós não temos poder algum de convencer as pessoas da verdade. Nós não temos esse poder.
Quem faz isso é o Espírito Santo. O que nós precisamos fazer é nos colocar à disposição do Espírito Santo. Vejam, quando os discípulos pregaram sob a influência do Espírito Santo, o Cristo ressuscitado tocou no coração de muitos líderes religiosos judeus. Muitos deles, juntamente com suas congregações, aceitaram essa nova fé. O impacto da igreja cristã no Novo Testamento continuou a aumentar de forma notável. E referindo-se ao longo alcance do cristianismo, um escritor romano registrou esse impacto da seguinte maneira: vocês estão em todo lugar. Vocês estão em nosso exército, em nossa marinha, em nosso senado, em nossos mercados. E ele diz: os cristãos hoje se apresentam como uma praga da qual não podemos nos livrar. Amém? Plínio, o jovem governador da província romana da Bitínia, na costa norte da Turquia, na Turquia moderna, logicamente, ele escreveu ao imperador Trajano, melhor dizendo, em cerca do ano 110 depois de Cristo. A sua declaração é significativa porque foi escrita cerca de 80 anos depois da crucifixão. Plínio descreveu os julgamentos oficiais que ele estava conduzindo para encontrar e executar cristãos. Ele disse, olha o que esse jovem governador disse: muitos de todas as idades, de todas as classes sociais, de ambos os sexos, são chamados para o julgamento e são convocados. Não somente cidades, mas vilas e até mesmo áreas rurais têm sido invadidas pela infecção dessa superstição que é o cristianismo. Olha como eles olhavam para o cristianismo. Vocês já viram esses filmes que falam desses vírus que são mortais, como o Ebola e outros mais? Vocês já viram como é que o governo se organiza rapidamente, tem que agir prontamente para tentar impedir aquilo? Era mais ou menos essa a reação deles. Eu quero chamar a atenção de vocês também para a realidade de que ser cristão naquela época não era privilégio social. A citação de Plínio nos mostra que em uma província remota e em poucas gerações, o cristianismo tinha invadido cada nível da sociedade. 90 anos mais tarde, por volta do ano 200 depois de Cristo, Tertuliano, um advogado romano que se tornou cristão, ele agora decide escrever uma carta desafiadora para os magistrados romanos defendendo o cristianismo. E então Tertuliano ostentava que, abre aspas, quase todos os cidadãos de todas as cidades eram cristãos. Quase todos. O livro de Atos, então, se apresenta como uma história de um crescimento notável da igreja cristã, num período de tempo muito curto, numa época muito difícil. E então nós chegamos ao capítulo 9 de Atos, com a conversão de Saulo. E é nesse momento que a igreja cristã recebe o maior, o mais poderoso evangelista daquele tempo. Por meio do ministério do Espírito Santo, Paulo fundou igrejas pela Ásia Menor, pelo mundo mediterrâneo. E em Atos 10, nós encontramos um relato de como, através de uma visão que Pedro recebeu enquanto orava, Deus quebrou suas barreiras de preconceito entre judeus e gentios. Pela conversão de Cornélio, a porta agora estava aberta, escancarada para dezenas de milhares de gentios entrarem na igreja cristã. Vejam que o livro de Atos agora, ele se move como uma sinfonia gloriosa rumo a um grande crescendo. Com a conversão de Cornélio, o Espírito Santo levou esses primeiros cristãos para além dos limites do judaísmo. Eles ultrapassaram esse limite que eles mesmos haviam colocado. Enquanto dezenas de milhares de gentios se tornavam cristãos, igrejas foram estabelecidas. O Espírito Santo levou cada membro cristão da igreja cristã a compartilhar sua fé com outras pessoas. E novas igrejas foram plantadas. Em vez de construir grandes igrejas em alguns centros principais, os discípulos plantaram igrejas em várias comunidades ao longo de todo o mundo mediterrâneo.
No tempo do Novo Testamento, ocorreu um movimento de plantio de igrejas. E a Bíblia diz para nós em Atos capítulo 9, verso 31. Dê uma olhadinha por gentileza. Olha o que o texto bíblico diz para nós. Atos 9, versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, que diz o final? Crescia em número. A igreja estava avançando. Você notou o significado das expressões edificando-se e em número? O revivamento genuíno, ele edifica, o constrói a igreja de Cristo, e em sua palavra, a igreja